O jogador Daniel chegou a ser acusado pela defesa dos Brits de ser um rapaz que tinha um histórico de importunação sexual. Vocês já perceberam que hoje algumas palavras, quando elas são jogadas, elas podem desqualificar alguém? Elas podem humilhar alguém? Elas podem tirar toda a credibilidade de alguém? Então, qual é a linha de defesa ao meu ver? O que eu entendo? Que os advogados do Edson Brits estão tentando passar para a população a imagem de que o Daniel sempre foi um porcaria, sabe? Esses caras que mexem com todo mundo, sempre foi de passar a mão nas mulheres, sempre foi de ficar assim forçando a barra, sempre foi de encostar contra a parede. Que ele sempre fez isso na vida. Ou eu estou exagerando? Não estou não. Eles estão tentando passar essa imagem para o povo. É o que eu estou entendendo, tá? Que eu estou entendendo. Estou acusando ninguém, não. Entendi isso. E a população também entendeu que os advogados estão tentando fazer de conta que o Daniel era tudo isso. Mas aí, a nossa obrigação também é descobrir a verdade. Vá que o Daniel realmente era. Quem melhor para falar dele, senão mulheres que já ficaram com ele no passado? Quem melhor do que pessoas que conviveram com ele? Vamos ver? De acordo com o processo sobre a história do assassinato de Daniel, pela defesa da família Brits, o jogador é acusado de importunação sexual. Eles dizem que Daniel teria incomodado Cristiana Brits naquela cama e por conta disso aconteceu tudo o que aconteceu. Nós vamos conversar com duas pessoas que foram fundamentais na vida do Daniel. Uma ex-namorada. A outra, a mãe da filha do Daniel. Para saber o que elas têm a dizer a respeito dessa história. E você vai ver também uma homenagem. Assista primeiro as acusações. Quando eu entrei no quarto, eu vi o meu pai segurando o Daniel pelo pescoço em cima da cama dos meus pais. Ele estava de cueca, estava de camiseta. E eu perguntei o que estava acontecendo. E o meu pai me disse. Ele estava na minha cama, filha, tentando estuprar a sua mãe. E eu entrei para defendê-lo. E por que você alterou a verdade? Porque naquele momento eu estava muito nervosa, eu estava totalmente abatida, eu estava em choque. Na cidade de Daniel, Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, encontramos duas pessoas que discordam disso. Duas mulheres afirmaram que Daniel jamais seria capaz de fazer aquilo que é acusado. Uma das pessoas que nós tivemos a oportunidade de conversar foi a Yasmin. Segundo ela, foi um privilégio namorar o Daniel durante 6 anos. Sabe aquela paixão de adolescência, intensa? Foi isso que os dois tiveram. E ela tem algumas palavras a dizer a respeito da personalidade e também do caráter do jogador. Preste atenção. Será que de fato Daniel era um importunador sexual ou era aquilo que esta jovem tem a dizer? Eu tive o prazer e o privilégio de conhecer e conviver com Dani, de ver um menino se tornar um grande homem, um grande pai, um grande filho. Eu costumo dizer que tomara a Deus que meus filhos me tratem como ele sempre tratou a mãe dele. E como pai, eu já sabia que ele seria excepcional porque o sonho dele era ser pai, ele sempre amou criança. E como homem eu posso dizer que ele era um grande homem. Eu convivi 6 anos da minha vida com ele. Eu posso afirmar o quão íntegro ele era, de um caráter ímpar, de um coração enorme, humilde, sem maldade, que respeitava não a mulher, mas o ser humano. Hoje o que me deixa triste é saber que a Alice vai crescer longe do pai, que ele, por outro lado, vai ver a filha crescer e se tornar uma grande mulher de outro lugar, né? E hoje metade da minha história tá morta, mas a outra metade tá viva. Enquanto eu estiver viva, você testemunha de quem ele foi. A memória dele tem que ser preservada como ele foi. Um cara íntegro, amado e respeitado. A pequena Alice, a filha do Daniel,
uma garota hoje com um pouco mais de 2 anos de idade, teve em sua vida curta apenas uma única oportunidade de passar o Dia dos Pais com ele. Depois disso, o rapaz, com 24 anos, foi arrancado de sua vida. O papai. Como que esse papai chama? Daniel. Ai, Daniel! Sabendo deste momento de tragédia, a Bruna, a mãe da Alice, gravou uma mensagem, pensando justamente na data em que a filha não pôde comemorar perto do pai. O segundo Dia dos Pais da história dessa menina foi vazio. Mesmo assim, a mãe fez questão de prestar uma homenagem. Eu acho que todo o amor que o Dani deu para Alice, mesmo com ela tão pequenininha, foi muito importante, porque agora ela vai ter muito de onde buscar esse amor que ele não vai poder mais entregar pessoalmente para ela, porque os registros dele são muito fofos, são muito gostosos de observar, porque você via que era um amor puro, que ele se entregava para ela de uma forma que não é tão comum de se ver por aí. Ele tinha muita atenção com ela, muito carinho. Ele era muito preocupado com todas as áreas da vida dela. Então, ele, como pai, ele cumpriu a função dele com excelência. E mesmo não estando fisicamente aqui para comemorar esse dia é totalmente dele, já que ele me apresentou um pai de verdade. Como que é cuidar de um filho, como que você pode acrescentar na vida de um filho com todo o amor que ele deu para Alice. Afinal, quem era Daniel? O acusado pela família Brites? O Daniel procurou isso. Ele foi na minha casa sem ser convidado, ele entrou no quarto da minha mãe sem ser convidado, ele importunou ela enquanto ela estava dormindo. Todas as pessoas julgam, mas elas nunca pararam para se colocar no lugar do meu pai. E se fosse sua mulher que tivesse deitado, e se fosse outro homem em cima dela, tentando abusar dela, qual seria a sua reação? Ou aquele defendido por mulheres que tiveram no passado um relacionamento com ele? Com a resposta, a justiça. Ok, o Alana, eu estava aqui pensando o seguinte, você fez uma boa pergunta, né? Você fez as pessoas em casa pensarem, mas e se fosse a tua mulher, se fosse a tua mãe, se fosse não sei quem? Então eu pergunto para você, filhota, e se por um acaso fosse alguém da tua família, você não tem irmão? Mas e se fosse o teu pai assassinado por alguém? Se o teu pai tivesse sido degolado, se o teu pai tivesse os órgãos genitais arrancados, se o teu pai tivesse apanhado de 5 marmanjões, 4, sei lá, e aí o que você faria? O que você diria? De que lado estaria agora? Para, filhota! Para com isso! O cara vai tentar jogar a opinião pública, fazer as pessoas pensarem se fosse. Pense você! E se fosse contigo? Pense você, responda essa pergunta. Eu sei que vocês assistem ao Tribuna, ficam aí catalogando tudo, falando em alto, bom tom, depois de passar tudo isso vão me processar, vão arrancar tudo que tem, não sei o quê, etc e tal. Para, menos, hein? Menos você, menos quem fala em seu nome, menos. Porque o cidadão não é bobo nem trouxa, muito menos a justiça. A justiça sabe de que lado ficar. Fica do lado da verdade. E eu não estou dizendo que a verdade aqui é o Tribuna, não. O Tribuna aqui só mostra os fatos. Mas eu não acredito que vocês falam a verdade. Não acredito. É minha opinião apenas. São 13 horas e 53 minutos. Eu quero conversar com o Jairo Nascimento. Chame ele ao vivo para mim, por favor, Vinícius. Eu queria São José porque o Jairo, o Michael Machak, os produtores aqui do Tribuna fizeram um trabalho sensacional para trazer essas imagens lá de Minas Gerais.